Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 10 de agosto, nesse mês vocacional, nós estamos celebrando na igreja este ano o ano vocacional e a igreja nos convida a prosseguir orando, meditando nas diversas vocações que todos nós cristãos batizados somos convocados a viver. Porque muitas vezes nós imaginamos que vocação é somente para a vida sacerdotal, vida religiosa, e, na realidade, todos nós cristãos somos convidados, inclusive os cristãos casados, que é o dom da maternidade e da paternidade, vivendo uma resposta amorosa de Deus para com todos e cada um de nós. Hoje a igreja celebra São Lourenço, diácono e mártir. Foi um diácono do século III, nascido na Espanha e martirizado em Roma, sob o reinado do imperador Valeriano, no ano 258. Lourenço foi ordenado diácono pelo Papa Sisto II e servia a Igreja de Roma, e ele foi o administrador dos bens da Igreja e a assistência aos pobres e necessitados. O imperador Valeriano ordenou que Lourenço entregasse todos os tesouros da Igreja em suas mãos. Em resposta, Lourenço reuniu os pobres e doentes que a igreja cuidava e os apresentou ao imperador, dizendo: estes são os verdadeiros tesouros da igreja. O imperador, furioso, ordenou que Lourenço fosse torturado e morto queimado vivo em uma grelha. Mas antes de falecer, Lourenço teria dito: este lado já está assado, agora virem-me para assar o outro lado. Esta frase se tornou famosa e é frequentemente citado como exemplo de coragem e de devoção a Deus. São Lourenço é o padroeiro dos diáconos e também das pessoas que sofrem queimaduras. E nós vamos meditar no Evangelho de João, no capítulo 12, os versículos 24 a 26. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Caros irmãos e irmãs, a afirmação de Jesus: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Os discípulos iriam ficar desorientados com a morte de Jesus, com a sua aparente derrota. Precisavam ser preparados para o futuro que os esperava e, por isso, falou Jesus da semente que morre para produzir frutos. Não é a morte
que produz resultados. O que produz frutos, o que gera nova vida é justamente a coerência pessoal que nos leva a aceitar a própria morte por fidelidade a Deus e aos irmãos e irmãs. A cruz é o lugar mais alto da revelação no cristianismo. Como o símbolo da cruz, a teologia cristã original queria apresentar Deus de uma maneira diferente da tradicionalmente feita em todas as realidades religiosas até então conhecidas. Mas a história cristã é envolvida em todo o modelo que segue os povos ocidentais, não conseguia entender que Deus se revela na fraqueza de um crucificado. Por esse motivo, a Igreja fez um esforço para apresentar um Deus do poder e não da fraqueza. Hoje, o relato do Evangelho lembra que Deus assumiu a fraqueza humana para revelar o mistério da sua própria vida. Jesus, com um exemplo, o mais natural e comum de seu tempo, esclarece que Deus não trabalha na lógica humana, em que a religião o colocou. Jesus proclama que Deus é simples e muito simples. Essa é a grande proposta de Jesus: aceitar que Deus age com fraqueza e que é fraqueza da cruz. O amor que mudará a história da humanidade deve ser um genuíno discípulo de Jesus Cristo que vive as diversas realidades e desafios durante a caminhada de cada um de nós por esse mundo afora. E, portanto, irmãos e irmãs, nesse breve trecho do Evangelho, o que afirma Jesus? Se quisermos ser coerentes com o convite de Jesus, precisamos, de fato, viver o caminho da cruz para, assim, alcançarmos a felicidade eterna. E nesse mês vocacional, nesse ano que a Igreja decretou o ano vocacional, vamos pensar um pouquinho nas diversas oportunidades que cada um de nós temos, naqueles compromissos que assumimos para sermos essas testemunhas desse imenso amor de Deus. Vamos, portanto, prosseguir orando, pedindo pelos nossos irmãos os enfermos, pelos profissionais da saúde, por essa paz tão fragilizada no nosso meio, para que, de fato, esse mundo se converta ao projeto amoroso de Deus, construindo assim a verdadeira fraternidade universal. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.